Sancionada a lei que cria fundo dos hospitais filantrópicos EMOSC e CEPOM. CCJ dá parecer favorável à proposta que amplia o repasse de recursos para a área da saúde. Aprovado em plenário o projeto que prevê a contratação de policiais inativos para atuar na segurança da Assembleia. E ainda a conferência internacional que reúne em Florianópolis jovens empreendedores de 17 países. Agora, no Notícias da Semana. A Assembleia Legislativa vai disponibilizar 50 milhões de reais de um total de 100 milhões economizados em 2015 para serem injetados no recém-criado Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos e Municipais, EMOSC e CEPOM. O projeto de lei que cria o fundo foi aprovado pelo Parlamento no início do mês e acaba de ser sancionado pelo governador Raimundo Colombo. A proposta prevê o aporte de recursos orçamentários dos poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. O Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, ao EMOSC e ao Centro de Pesquisas Oncológicas, o CEPOM, deverá receber as devoluções voluntárias de recursos dos poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público e Tribunal de Contas. A iniciativa para a criação do fundo foi do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD. O governo elaborou o projeto final para atender às exigências constitucionais. A Assembleia Legislativa já tem 100 milhões de reais que estão aplicados. Com a sanção do projeto, a previsão é que o Poder Legislativo Estadual injete de imediato 50 milhões de reais no fundo. Os outros 50 milhões ficam de reserva até o final do ano. Caso não ocorra nenhum imprevisto, a segunda parte dos recursos também será destinada ao fundo. Para a presidente da Comissão de Saúde, deputada Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores, a criação do fundo é um avanço. O Legislativo vai acompanhar a aplicação dos recursos. Nós estamos vigilantes, fiscalizando a aplicação desses recursos para aquilo que nós votamos, que era para os hospitais filantrópicos de Santa Catarina, para fazer as cirurgias eletivas, que há um grande número de pessoas na fila há muitos anos aguardando, bem como também 10% desse percentual para o EMOSC e para o CEPOM. Então, o mais rápido possível, esses recursos têm que ser destinados para atender a população catarinense. O deputado José Milton Schaeffer, do Partido Progressista, é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Catarinense. É dele a emenda que obriga o governo do estado a prestar contas da movimentação financeira do fundo ao Legislativo. A verba deverá ser administrada pela Secretaria Executiva de Supervisão de Recursos Desvinculados, que deverá apresentar a cada 3 meses um relatório detalhado sobre o valor e a produção de serviços de cada entidade beneficiada. Representa também um bom exemplo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina ao criar esse fundo e ao propor a sua aplicação na saúde. É a primeira Assembleia Legislativa do Brasil que toma essa atitude. Eu estou muito orgulhoso, enquanto deputado, da ação da Assembleia, fruto da economia dos recursos aplicados aqui, transformando isso também, além de atender o cidadão catarinense com as cirurgias, nós também estaremos gerando renda para os hospitais filantrópicos do nosso estado, que são muito importantes, né, na rede e no sistema de atendimento da população catarinense. O deputado José Ney Ascari, do PSD, que assumiu a função de líder do governo nos próximos 2 meses, destaca a importância da nova lei. Agora, com essa etapa cumprida, os recursos de fato poderão ser depositados e já seriam utilizados imediatamente para o atendimento dessa demanda represada de cirurgias eletivas. A nossa expectativa é de que essa fila de espera possa de fato ser zerada e as pessoas efetivamente serem atendidas o mais rapidamente possível. Esse é o propósito, tenho certeza, da Assembleia ao iniciar esse debate, também é o propósito do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde. Outra discussão que impacta a área da saúde é a que amplia os repasses governamentais para o setor. A matéria passou esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça e recebeu o parecer favorável do colegiado.
A proposta de emenda constitucional 2 de 2016 é de autoria das câmaras municipais e prevê o aumento de 12% para 15% no percentual dos recursos que o governo do estado destina à área da saúde. A PEC já tinha sido aprovada pela CCJ e no final de junho passou também pela Comissão de Finanças, com um acréscimo de uma subemenda substitutiva global apresentada pelo relator nessa comissão, o deputado do PMDB, Antônio Aguiar. A subemenda altera a progressão dos reajustes e o prazo de efetivação da medida, determinando aumento anual de 1% entre os anos de 2017 e 2019. Foi esse dispositivo que foi aprovado na manhã de hoje na CCJ. Na Comissão de Finanças, que é onde analisa o mérito da proposição, através de seus estudos, concluiu que o Estado de Santa Catarina tem condições financeiras suficientes para, a partir do ano que vem, já aplicar 1% a mais em saúde, chegando em 2019 com a aplicação dos 15%. Então, nesse momento, a análise na Comissão de Constituição e Justiça é somente quanto à legalidade, à constitucionalidade da emenda proposta na Comissão de Mérito. E concluímos pela legalidade e o projeto agora está preparado para ser apreciado em plenário. Falando em plenário, parlamentares aprovaram esta semana projetos que beneficiam pessoas com deficiência visual, consumidores e professores da educação básica. Uma das matérias concede meia entrada para esses profissionais em eventos esportivos realizados no estado. O projeto de lei aprovado pelos parlamentares é de autoria da deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, e altera uma lei estadual de 2011 que assegura a meia entrada aos professores da educação básica em eventos culturais. Agora, caso o governador sancione o projeto, o benefício será ampliado também para os eventos esportivos. Outro projeto aprovado na mesma sessão assegura às pessoas com deficiência visual o direito de receber as certidões de registro civil confeccionadas no sistema de leitura Braille. O projeto é do deputado Jean Kuhlmann, do PSD. A regra vale para certidões de nascimento, de casamento e de óbito. Deverão ser beneficiados os cegos e também as pessoas com baixa visão. O serviço deverá ser feito sem acréscimo no valor cobrado pelos cartórios de registro civil. Após a sanção do governador e a publicação no Diário Oficial, os cartórios terão 2 meses para se adequarem à nova lei. Quem descobrir paga multa, equivalente a 20 vezes o valor cobrado pela emissão do documento. Os parlamentares também aprovaram um projeto de lei do deputado Leonel Pavan, do PSDB, que defende os direitos do consumidor. Quando forem realizadas compras nacionais aprovadas pelo cartão de crédito acima de um valor pré-determinado pelo cliente, ele deverá receber um alerta da instituição financeira por SMS, o serviço de mensagens curtas via celular. A regra também vale para compras de valor não habitual em transações nacionais e internacionais, para o aviso de fechamento da fatura do cartão com o saldo a pagar e para o aviso de bloqueio eletrônico do cartão de crédito. Essa lei ela vai fazer com que também as pessoas que não são abastadas, que não têm muito recurso, que não são VIP, aspa, né? Que não têm muito dinheiro, mas essas também possam ter o mesmo direito de o banco comunicá-lo das parcelas. Quando entram, lhe comunicam. Cobrou, lhe comunica. Você vai ter um controle de toda a sua conta. Eu até agradeço aos deputados, porque é mais um projeto nosso que é aprovado nessa casa em defesa do consumidor. Depois do intervalo, a gente continua mostrando as deliberações em plenário. E ainda o seminário estadual que discutiu pagamento por serviços ambientais. Notícias, volta já. Deputados aprovaram em plenário o projeto que estabelece regras para a contratação de policiais inativos para atuar na segurança da Assembleia. A medida é uma forma de garantir o policiamento do Palácio Barriga Verde sem demandar o efetivo do Estado. O projeto foi aprovado por unanimidade em plenário. Conforme a proposta apresentada pela mesa da Assembleia Legislativa, o presidente do Parlamento poderá prover a segurança da casa com membros do Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública do Estado. Atualmente, são mais de 1.200 servidores nessa condição.
No projeto, ficou definido que o chefe do Legislativo poderá estabelecer forma específica para o cálculo da retribuição financeira que será paga aos militares aposentados que venham a trabalhar na segurança do Parlamento. O teto máximo desse benefício foi fixado como o dobro do subsídio do posto de soldado, que no começo deste ano estava em R$ 3.842. Na justificativa do projeto, é citada a necessidade do maior número possível de policiais em atividades de combate ao crime. Ainda conforme a proposta, com a utilização dos inativos, seria possível deslocar para outras atividades os policiais que atualmente estão nas casas militares dos poderes e órgãos do Estado. Antes de ser aprovado em plenário, o projeto passou pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e ainda na Comissão de Trabalho, presidida pelo deputado Serafim Venzon, do PSDB. Eu acredito que esse projeto é, de fato, um passo para que, no futuro, podemos usar os policiais militares aposentados, poderia ser, mas também poderia usar outras pessoas dentro de um outro critério, criando, então, uma polícia própria do Poder Legislativo, como, aliás, já existe a nível de Congresso Nacional, por exemplo. O projeto de lei agora segue para a sanção do governador. Profissionais e representantes de órgãos públicos ligados à preservação do meio ambiente participaram esta semana do Seminário Estadual sobre Pagamento por Serviços Ambientais. A iniciativa foi da Comissão de Economia, em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável. O lançamento oficial do Sistema de Créditos de Conservação criado pela Fátima, a Fundação do Meio Ambiente, abriu a programação do seminário. O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Carlos Chiodini, e o presidente da Fátima, Alexandre Valtric Ratz, formalizaram o início do programa, que é inédito no país e já tem adesão da Casan e do DEINFRA. Quando a pessoa faz um empreendimento ou utiliza de alguma maneira o meio ambiente, ela tem um débito, normalmente um passivo de terras, né, de locais específicos onde a natureza de alguma maneira vai se prejudicar porque alguém vai ocupar. Então, com esse sistema nós vamos poder contactar, né, totalizar esses débitos e oportunizar para que não só as pessoas físicas como as pessoas jurídicas possam entrar nesse sistema e com isso adquirir, né, áreas que são de interesse ambiental, fazendo, né, a implementação dessas áreas dentro dos modelos que nós temos de unidades de conservação no Estado, seja através das próprias unidades de conservação ou de corredores ecológicos, né, ou de espaços que são protegidos por lei. O seminário estadual apresenta conceitos, metodologias e políticas públicas voltadas para o pagamento por serviços ambientais. São palestras e relatos sobre experiências que estão dando certo no Estado e no país. Em 2010, o Código Ambiental de Santa Catarina instituiu a política e o programa estadual de pagamento por serviços ambientais, para que os proprietários de terra recebam uma recompensa, financeira ou não, por preservar o meio ambiente. Para isso, eles podem, por exemplo, recuperar ou conservar a floresta em pé em nascentes e matas ciliares, recuperar ou conservar a natureza fora das áreas de preservação permanente e ainda aplicar práticas de conservação do solo em áreas agrícolas. A iniciativa de realizar o seminário sobre o tema foi do deputado Dirceu Dresch, do Partido dos Trabalhadores, que preside a Comissão de Economia e é o autor da emenda ao Código Ambiental, que trata do pagamento por serviços ambientais. A matéria não foi regulamentada até hoje e o parlamentar quer discutir formas de agilizar o processo. Essas famílias, esses agricultores especialmente, precisam ter uma valorização. E o pagamento por serviços ambientais, uma política de pagamento, ela é extremamente justa com esse público. Claro que nós não temos condições de imediatamente de construir um mecanismo de premiar todo mundo, mas nós precisamos começar a criar mecanismos. Nós temos hoje formas imensas, né, de arrecadação, de busca de apoio de empresas, de entidades que hoje já precisam retribuir pelo potencial de agredir o meio ambiente. Então, dá para buscar sim, esse seminário vai nos ajudar muito nessa reflexão. A abertura oficial do seminário também contou com a participação do deputado Romildo Titon, do PMDB, presidente da Escola do Legislativo, que oferece apoio para a realização do evento. O parlamentar também foi o relator do Código Ambiental de Santa Catarina. Santa Catarina, desde 2010, quando fez o Código Ambiental,
já colocou como uma prioridade os pagamentos de serviços ambientais. Mas de lá para cá não se tomou nenhuma iniciativa, não foi feita a regulamentação da lei e ainda nós estamos à mercê desta atividade que possa ser remunerado o nosso agricultor que preserva por toda a humanidade. Então acho que nós estamos aqui participando, primeiro por ter sido relator do Código Ambiental, segundo porque a Escola do Legislativo, qual eu presido, é parceira nesse evento pela importância que diz a Santa Catarina. O secretário Carlos Chiodini destacou que a conservação da biodiversidade é importante para o equilíbrio climático, para a produção de alimentos, para o controle de pragas e doenças e para a disponibilidade de água em qualidade e quantidade. A intenção é integrar proprietários rurais e também empresas neste programa, que os participantes do seminário esperam que avance nos próximos anos. Para isso, estamos fazendo algumas atitudes. A primeira delas é uma legislação própria para que isso aconteça, né, que já está em tramitação no governo e que agora se torna realidade nos próximos meses. Outra delas é regulamentar isso e fazer com que isso aconteça na prática, dando publicidade, discutindo, né, com as associações pertinentes e próprias ao tema. Então é nesse sentido, né, que vamos encaminhar e o dia de hoje é muito emblemático e importante por causa desse fato. Outra discussão que mobilizou o parlamento foi sobre as bases do plano que define a linha de atuação das escolas de todo o país. Santa Catarina já apontou as prioridades para o documento, que terá a contribuição de todos os estados brasileiros. Professores, profissionais da educação básica e estudantes participaram na tarde desta quarta-feira na Assembleia Legislativa do encerramento do seminário estadual que discutiu a Base Nacional Comum Curricular. O documento faz parte das metas do Plano Nacional de Educação e deve definir os direitos e objetivos da aprendizagem dos alunos da educação básica em todo o país. Ela prevê assegurar a toda criança, a todo estudante brasileiro, objetivos de aprendizagem que garantam direitos éticos, estéticos e políticos. Assim, ela organiza o que uma criança vai aprender em determinado ano letivo lá no Amazonas seja o mesmo que a criança vai aprender aqui no sul do Brasil. Aquilo que é essencial, aquilo que uma criança não pode sair daquele ano letivo ou do percurso seu, da sua trajetória de educação básica, sem ter aprendido. O presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação em Santa Catarina, Plauto Mendes, considera essa fase importante porque inclui a participação de professores que podem contribuir com sugestões práticas para melhorar a realidade em sala de aula. Essa visão democrática da base curricular é justamente nessa fase escutar os professores, ver seu depoimento e as correções, e esse está sendo, a gente pode depor aqui, um trabalho maravilhoso dos professores. Eles estão nos oferecendo várias sugestões para aperfeiçoar esse documento que nós entendemos que será importante para equacionar os problemas da educação brasileira. O secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, participou do seminário e fez uma avaliação positiva da participação de Santa Catarina na elaboração da Base Nacional Comum Curricular, documento que considera essencial para a melhoria da qualidade do processo de ensino. Ao definir a Base Nacional Comum Curricular, a gente está definindo o que é essencial para os estudantes de norte a sul do Brasil e também de ponta a ponta em Santa Catarina, poder aprender ao longo da sua jornada na educação básica. Não se confunde com o currículo, porque vão outros conteúdos ainda que vão ser trabalhados, mas ele dá um bom norte, né, para a atuação do professor na sala de aula, para que esse processo de ensino-aprendizagem possa resultar em melhoria da qualidade educacional catarinense. A Assembleia Legislativa esteve representada no evento pelo presidente da Comissão de Educação, o deputado Antônio Aguiar, do PMDB. A base curricular se faz necessária para que todos os estados se unam numa proposta só da educação a nível nacional. E nós aqui em Santa Catarina estamos fazendo esse importante debate através da Secretaria da Educação e através da Assembleia Legislativa. As contribuições apresentadas no debate promovido em Santa Catarina vão compor um relatório que será encaminhado ao Ministério da Educação. Até 5 de agosto, outros estados também realizam seminários sobre o tema. Florianópolis cedia até este domingo a 7ª edição da Conferência Mundial de Empresas Juniores. Jovens de 17 países participam do encontro, realizado no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, no norte da ilha.
São mais de 3.000 participantes. Vieram de 17 países diferentes e de várias regiões do Brasil. Em comum, eles têm a juventude e a vontade de empreender. Todos estão participando da 7ª edição da Conferência Mundial de Empresas Júniores. As empresas juniores, basicamente, a gente tem duas abordagens, né, que a gente usa. Uma delas é mais prática e mais factível, vamos dizer assim, que é que uma empresa normal com CNPJ vinculada necessariamente a uma universidade que vende projetos de consultoria para empresas que não poderiam pagar um projeto mais caro. Então, basicamente, ela é formada só por estudantes universitários e tem essa ideia de pegar a teoria e colocar na prática. Uma segunda maneira de olhar para essa coisa toda é olhar para uma empresa júnior como uma máquina de formar empreendedores. E quando a gente fala em empreendedores, não são só pessoas que vão abrir uma empresa ou que vão trabalhar numa grande empresa, mas pessoas que realmente querem fazer, sabem fazer e fazem. Então, pessoas que estão aptas a vencer grandes problemas. Yuri é o presidente da Federação das Empresas Juniores do estado de Santa Catarina. Ele lembra que em todo o mundo existem mais de 40.000 empresários desse tipo, dos quais 11.000 estão no Brasil. Desenvolvem projetos nas áreas de engenharia, ciências sociais aplicadas, ciências humanas. Na conferência, ganharam a oportunidade de trocar experiências e adquirir novos conhecimentos. A edição deste ano ganhou uma temática especial, baseada em um mundo mais colaborativo e menos competitivo. O primeiro passo para que a gente consiga de fato ser a transformação que a gente quer ver no mundo é se tornar consciente de que a gente é também parte desse problema, assim como qualquer outra pessoa no mundo, e se sentir conectado com todas as pessoas que também são parte desse problema para que a gente possa se tornar também parte da solução. A primeira edição do evento aconteceu em 2004 em Fortaleza, no Ceará. Depois, a conferência ganhou o mundo. Passou por Holanda, Portugal, Itália e Suíça. Agora, o retorno ao Brasil acontece em Florianópolis, considerada um polo de tecnologia e inovação. Na cerimônia de abertura, várias autoridades falaram para os jovens empresários. O governador Raimundo Colombo foi um dos convidados. Um evento desse tem um impacto, além do impacto assim, de formação, né, impacto de inteligência na nossa sociedade, tem todo o vetor econômico, turístico, né, que se fortalece. E eu tenho certeza que vai apaixonar todos que visitarem o nosso estado. Responsável pela coordenação geral do evento, Yuri resumiu em poucas palavras o objetivo da conferência. O principal objetivo que a gente tem é gerar diálogos, discussões e construir coisas para que as pessoas saiam daqui aprendendo a, de fato, fazer mesmo que seja um pouquinho desse mundo um lugar melhor para todo mundo. E veja a seguir a retomada das audiências públicas do orçamento regionalizado. Os debates do último ciclo você confere logo depois do intervalo. Notícias, volta em instantes. O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Alt Schneider, do PMDB, acompanhou esta semana a vistoria das obras da nova ponte sobre o rio Itajaí-Açu, na cidade de Indaial. Pois é, Cláudia, a ligação vai possibilitar um novo acesso à BR-470. A cidade de Indaial, no Médio Vale do Itajaí, fica às margens da BR-470 e recebe diariamente um grande fluxo de veículos que cortam o município por caminhos secundários para fugir do trânsito. Um problema que deve ser amenizado com a construção de uma nova ponte sobre o rio Itajaí-Açu. A obra deve ser entregue no final de dezembro e está orçada em 17 milhões de reais, investimentos do governo estadual. Com a demora da duplicação da 470, Indaial tem sido um acesso fácil pela Rua Doutor Blumenau, que é a chamada Estrada Velha de Indaial-Blumenau. Só que hoje estaria muito congestionado. Então essa ponte aqui ela veio aguardada com grande expectativa e nós estamos aguardando que até final do ano ela seja finalizada. A primeira etapa, porque a segunda etapa no caso seria a parte de asfalto, os arruamentos e tudo mais. A ponte sobre o rio Itajaí-Açu vai atender diretamente 8 bairros de Indaial e vai servir para uma nova ligação com a BR-470, desafogando o trânsito no centro da cidade. Uma obra que vai atender também várias cidades da região. A partir do momento da inauguração dessa ponte, o fluxo
de veículos, de pessoas na região, ela poderá ser totalmente modificado, inclusive com a possibilidade de uma duplicação da 470, uma das vias, um dos sentidos poder ser pelo outro lado do rio, aproveitando essa ponte. O presidente em exercício da Assembleia Legislativa acompanhou vistoria na ponte. Agora, a expectativa é para a captação de novos recursos para as obras das alças viárias da estrutura. Existe o compromisso do governador nosso, quando do início, desta obra, de que ela seria completa. A ponte e todas as alças que dá acesso à ponte. Então, foi licitado pela Secretaria de Infraestrutura inicialmente o objeto, a ponte, Então, agora a gente já está com a Secretaria do Planejamento e com a Secretaria de Infraestrutura viabilizando os recursos necessários para a licitação desse segundo passo, que seria a complementação da obra. E falando em obras, deputados retomaram esta semana as audiências públicas do orçamento regionalizado. O debate desta vez aconteceu em Ituporanga, na região do Alto Vale. Autoridades, políticos e outros representantes da comunidade compareceram à Câmara Municipal de Ituporanga com o objetivo de selecionar as 3 ações consideradas mais urgentes para os 9 municípios da região e que serão incluídas no orçamento estadual do ano que vem. A população decidiu priorizar a manutenção e reforma das escolas da educação básica, a pavimentação da SC 281 no trecho entre Ituporanga e Atalanta e a destinação de recursos para a implantação de distritos industriais na região. Esta é uma nova prioridade que não faz parte do Plano Plurianual para o período de 2016 a 2019. Agora, a população depende de uma reforma do plano a ser enviada à Assembleia Legislativa pelo Governo do Estado para que depois a ação possa ser incluída na lei orçamentária do ano que vem. Para nós, é fundamental que os municípios tenham um apoio financeiro, que possam instalar centros industriais para atrair a indústria para a nossa região, para gerar emprego e renda. Então, estamos felizes com as 3 propostas, em especial com essa que a gente sabe que é fundamental para o desenvolvimento da nossa região. A audiência de Ituporanga deu início ao último ciclo do orçamento regionalizado deste ano, que termina na próxima segunda-feira com a audiência da Grande Florianópolis, que será realizada em São José. Serão as 6 últimas reuniões de um total de 36, que tiveram início há um mês, quando os deputados começaram a percorrer todos os municípios que são sede das agências de desenvolvimento regional. Para os deputados, é uma oportunidade de conversar de perto com a população. Para a comunidade, é uma chance a mais de ver executadas as obras e ações prioritárias para o desenvolvimento da região. Esse debate é de extrema importância. Isso faz renovar a esperança para as pessoas que estão aqui esperando ações de governo de verdade e naquilo que elas estão sentindo, que é o clamor que a gente sente em cada localidade. Por isso a importância desse trabalho da Assembleia Legislativa. O orçamento regionalizado é organizado pela Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Marcos Vieira, do PSDB, que considera positiva a participação popular nas audiências. A sociedade volta a participar das audiências públicas do orçamento regionalizado, tendo em vista que os trabalhos que os deputados estão realizando em favor da inclusão das ações dentro da peça orçamentária do Estado para 2017 é efetiva e vai fazer com que 100% dessas ações vão estar no orçamento do ano que vem. E também por trabalho dos deputados, o governo do Estado está entendendo de que é necessário executar essas ações. Já estamos com quase 50% das ações sendo realizadas anualmente. Precisamos avançar, a sociedade está a exigir isso. Por isso, do projeto de lei complementar, e que está tramitando na Assembleia Legislativa, que vai tornar as ações do orçamento regionalizado impositivo. A Assembleia Legislativa prestou uma homenagem especial à Associação dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira. Pois é, e a entidade está comemorando 40 anos de fundação. A Força Expedicionária Brasileira, composta por mais de 25 mil homens, foi responsável pela participação do Brasil ao lado dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944. Pelo menos 100 deles são originários do Vale do Itajaí. O expedicionário era o soldado
do Exército Brasileiro, também conhecido como pracinha. O pracinha era o cidadão que tinha uma boa conduta moral, era bem visto na sociedade na época, lá na sua comunidade, seja urbana ou rural. No dia 25 de julho, a Associação Seção de Jaraguá do Sul comemora 40 anos de fundação, numa sessão especial proposta pelo deputado licenciado João Amin, do PP. A Assembleia Legislativa prestou homenagens aos pracinhas brasileiros. Nada mais justo do que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina homenagear essa entidade que está sediada em Jaraguá do Sul e conta com pessoas valorosas que ajudaram e ajudam o Brasil. Por isso a Assembleia presta essa homenagem e a gente, como proponente, faz com que seja lembrado e valorizado cada vez mais. É o resgate da história, né? Faz parte da história catarinense, faz parte da história brasileira, faz parte da história mundial. Então, certamente que essas homenagens, eu sempre digo, temos que passar em vida, temos que fazer com que as pessoas se sintam importantes naquilo que fizeram. E quando se faz parte da história, a história é viva. A história está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano e certamente com uma homenagem válida e representativa para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Plenário lotado. A banda musical do 63º Batalhão de Infantaria de Florianópolis reverenciou os homenageados. A sessão contou com as presenças ilustres, como a do senhor Walter Carlos Hertel, que atuou como mensageiro na Segunda Guerra Mundial. Hoje, com 92 anos, representa os demais veteranos da região. Para o secretário executivo da associação, Ivo Kretzer, é uma honra receber a homenagem do parlamento, um reconhecimento junto aos bravos que estiveram numa guerra lutando pela paz. Nos sentimos realmente lisonjeados pelo fato de sermos contemplados pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para esse magnífico momento, tão significativo, pela causa da Força Expedicionária Brasileira. Porque no dia 25 de julho próximo, estaremos completando os seus 40 anos de fundação. Então foram 100 expedicionários que tivemos morando na região desde o início da Segunda Guerra Mundial. E hoje apenas 3 deles estão conosco, vivos, lúcidos, nessa maior alegria, nessa satisfação de fazer com que levamos à frente a bandeira da Força Expedicionária Brasileira, mantendo essa chama acesa. E a edição de hoje termina com uma visita à exposição aberta esta semana na Galeria de Arte Maia Filho. As obras fazem parte da Mostra Marítimas, do fotógrafo Ronaldo Zambuja. Nas imagens, antigas embarcações, pássaros, pedras, tudo vinculado ao mar. As fotografias fazem parte da exposição Marítimas, do fotógrafo Ronaldo Azambuja. Foram feitas na ilha de Santa Catarina, na cidade de Punta Arenas e na estância San Gregório, às margens do Estreito de Magalhães, na Patagônia chilena. Antes da viagem, realizada há 3 anos, Ronaldo elaborou um roteiro em busca de carcaças de embarcações antigas, afundadas há muitas décadas. Elas estavam lá, mas no final foi o mar que ganhou espaço como tema principal da exposição. Na minha infância, eu ia muito a Camboriú, então desde pequeno houve essa conexão. E principalmente aqui, se a gente observar, obviamente tem carcaças, tem barcos velhos, e barcos velhos e aves, Ou seja, ela abrange tudo que está relacionado ao mar, Nascido em Brusque, Ronaldo mora em Florianópolis há mais de 2 décadas. Consultor de empresas, começou a trabalhar como fotógrafo profissional há 4 anos. Atualmente desenvolve pesquisa aliando fotografia ao conceito de tempo, usando viagens para observar, imergir e registrar. Para a exposição Marítimas, visitou lugares mais isolados, sem muitas pessoas nem edificações. O resultado foi um convite sereno para a contemplação. Se as pessoas observarem atentamente, elas vão ver que são lugares ermos, não são lugares com muitas pessoas, nem com muitas habitações, nem com muitos carros.
né? Por quê? Porque hoje em dia é justamente a antítese da situação que a gente vive, né? Ao observar a ilha aqui, por exemplo, né? É um congestionamento, é essa loucura que a gente está vivendo recentemente. A exposição fica no hall da Assembleia Legislativa em Florianópolis até o dia 12 de agosto. A visitação tem entrada franca. Por hoje é só, o Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Até lá. Até.